Marcos 13:37. Aleluia. Nós fomos, ainda de pé, irmãos, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. A verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo em nossos dias. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 1 ao 13. Eu vou ler o primeiro e a igreja o segundo, e assim sucessivamente. Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos o nosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? O restante aí que está aí na lição aí, eles repetiram de novo ali embaixo, um pouquinho. Na minha revista saiu repetida. Amém? Aleluia. O objetivo, irmão, central desta lição é sinalizar a necessidade que o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Quando eu observei e vi este tema, irmãos, a vigilância conserva a igreja pura, eu comecei a lembrar, Marquinhos, de que nos tempos antigos eram formadas e colocadas torres de vigília. Aqueles que tinham as suas plantações, as suas vinhas, eles tinham uma torre de vigia, para que eles viessem, pudessem estar vigilante, vigiando, para que a sua vinha não fosse destruída, para que nenhuma raposa entrasse, para que nada destruísse. Nós vamos também observar que também todas as nações, eles tinham torre de vigilância, porque eles se preparavam, ficava uma pessoa ali de dia, de noite, vigiando constantemente, para que quando um exército inimigo viesse para poder atacá-los, eles pudessem ter tempo de ver longe o perigo que vinha eminente contra eles. E nós vamos nesta manhã estar falando sobre o texto a qual Jesus ele diz sobre a vigilância, sobre a parábola das 10 virgens, sobre a vigilância que nós devemos ter. Não é diferente, irmãos, também nas nossas vidas. Os discípulos, quando estavam com Jesus e Jesus chama eles à parte, Jesus olha para eles quando depois que vem da oração, Jesus vai dizer: olha, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Não é verdade? Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós sejamos a cada dia vigilantes, ou seja, que nós possamos estar, irmãos, constantemente, irmãos,
preparados. O diabo, irmãos, ele prepara a armadilha contra nossas vidas. O diabo tenta nos enganar. O diabo tenta de todas as formas, irmãos, aleluias, nos tirar da presença de Deus. E é necessário que nós venhamos estar em constante vigilância e oração. Os objetivos específicos, eu vou passar aqui para o Marquinhos, que ele vai estar entrando na lição, amém? Mas eu queria só na introdução aqui desta lição deixar claro que sempre foi uma necessidade nós, de todos os povos, em todos os tempos, se manter vigilantes. E nos dias que nós estamos vivendo, que nós estamos precedendo o arrebatamento da igreja, nos é necessário nos manter vigilantes, amém? Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos na última lição desse trimestre. Foi um trimestre muito abençoado, irmão. Como eu aprendi através dessa revista, meus irmãos, que vem com um tema geral, né? Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E interessante que as lições, né, a maioria delas ali citando Esdras, Neemias, Zorobabel, e nessa última lição, né, não fala de Neemias, nem fala de Esdras, mas é interessante que na palavra de Deus, tudo aquilo que foi escrito para ensino nosso. Embora não fale a respeito de Esdras e de Neemias, a palavra que nós estamos hoje, iremos meditar nela, focá-la, que é a respeito das 10 virgens, vai ser no sentido da cultura judaica. Então não foge, porque da mesma forma que o povo de Israel, o povo de Judá, se distanciava de Deus, se enfraquecia, né, na fé no Deus Altíssimo, e nós vemos isso tanto na questão do povo de Israel sendo levado cativo, quanto nós vemos também lá em Juízes. Em Juízes, de tempo em tempo, o povo fazia o quê? O povo pecava e colhia juízo, colhia os frutos da desobediência e pagava um preço caro. E quando, né, passava por esses apertos, eles buscavam a Deus. E o que acontecia? Deus levantava os juízes e ali o povo se arrependia e ali, né, o povo se alegrava. Mas passava-se um tempo, o povo ficava bem, voltava-se novamente a fazer aquilo que não agradava a Deus. Era como se fosse um círculo vicioso ali. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 11, fala que o que foi escrito para ensino nosso, é para que nós não cometamos os mesmos erros do povo de Israel. É para nós não cairmos nas mesmas armadilhas, nas mesmas ciladas. Amém? E para nós adentrarmos na lição de hoje, eu vou, para adiantar, ler aqui a introdução, para a gente junto compreender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesta manhã. Introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém? E para nós compreendermos o
Jesus falar, né, ali para os discípulos a respeito dessa parábola, nós temos que ir ao contexto dela. E o contexto está lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Nos versículos 1, 2 e 3 somente. Que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? São 3 perguntas aqui para Jesus. Quando será essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, no decorrer aqui dos versículos seguintes do capítulo 24, Jesus começa a responder essas perguntas. Jesus começa a explicar os discípulos a respeito de como seriam essas coisas, os sinais que haveria da sua vinda, né? A Bíblia fala de ouvireis de guerras e de rumores de guerra. A Bíblia fala que nação contra nação e reino contra reino, ou seja, haverá um tempo de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E ele vai dizer que isso são apenas o princípio das dores. E Jesus, quando fala a respeito, né, aí ele continua falando da parábola dos 2 servos, e ele vai falar a respeito da parábola das 10 virgens. Então, os discípulos, eles não entendem muito bem o que Jesus está explicando ali a respeito de que não ficaria pedra sobre pedra e como seria o tempo do fim. Os discípulos, por várias vezes, né, pastor Léo, eles perguntavam a Jesus em particular. Jesus falava uma coisa, né, eles iam lá em particular: Senhor, explica isso para a gente, que eles não compreendiam muito bem. E não foi diferente aqui. Jesus falou, e Jesus agora, para que eles compreendessem de uma maneira mais clara, mais, né, perceptível, Jesus vai ali e conta essas parábolas, a dos 2 senhores e a parábola das 10 virgens, né, explicando ali a respeito da preparação, a respeito da vigilância. Parábolas são comparações, analogias. Parábolas são para quê? Para que ele usasse situações do cotidiano do povo para que eles compreendessem. E interessante que essa parábola das 10 virgens, na nossa cultura, a cultura ocidental, ela é muito diferente da cultura oriental. Quando nós trazemos o casamento na nossa cultura, ele é diferente do deles. O casamento na nossa cultura, a principal do casamento é o quê? É a noiva. O noivo, né, entra, né, na igreja, ali todos, né, permanecem sentados, entra o noivo, né, ali. Mas quando entra a noiva, o que acontece? Todo mundo se levanta e tem aquela primazia de se levantar, né, em honra e em admiração àquela noiva. Já na cultura judaica, na cultura oriental, é diferente, porque o principal não é a noiva, o principal é o noivo. E ali é interessante demais. Por quê? Porque ali a noiva, ela esperava o noivo. O principal era o noivo.
E essa passagem falando a respeito dessas 10 virgens, a gente precisa deixar bem claro que essas 10 moças, donzelas, não eram noivas. Essas 10 jovens não eram as concubinas nem esposas. Porque, pasme, já ouvi citarem essa passagem e colocá-las como se elas fossem as noivas e estão se preparando e tem que ter azeite, né? E misericórdia, não é isso. Essas 10 virgens eram o quê? Elas eram as acompanhantes desse cortejo nupcial. Essas 10 virgens eram 10 amigas da noiva. Essas 10 virgens era como se fossem para nós as damas de honra, que tinham o quê? A incumbência de esperarem o noivo, tinham a incumbência de manter as suas lamparinas acesas e com reserva, com azeite reserva, para que quando o noivo viesse, elas teriam a incumbência ali de clarear o caminho até a ida do noivo à casa da noiva. É lindo demais, gente. Eu estudando isso aqui eu fiquei maravilhado, porque assim, é muito lindo mesmo. A cultura do casamento deles é algo tremendo, porque ali o pai do noivo, ele que bancava tudo, o patriarca da família, ele que arrumava, né, o casamento, né, conversava com os pais da noiva. É lindo porque tinha um amigo do noivo, e esse amigo do noivo, ele era responsável por quê? Por levar os presentes para a noiva. Então, esses presentes eram ali o adorno, tudo que a noiva precisava para estar bela, tudo que a noiva precisava para estar linda. Quando o noivo chegasse, era entregue a ela, era levado a ela esses presentes pelo amigo do noivo. E ali a gente vê até a questão, né, é tremendo. É o Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai que prepara tudo. É o Espírito Santo que é o amigo do noivo. O Espírito Santo que traz para a noiva o que? Os presentes. E quais são os presentes? Uma aplicação para a nossa vida, para a igreja. Os dons espirituais. O Espírito Santo, ele adorna a igreja com os presentes do noivo. Coisa linda, né? E o noivo, ele aguarda, o amigo do noivo, ele aguarda o momento certo de ir ao encontro da noiva. Porque esse noivo, ele preparava ali a sua casa, depois que tivesse tudo pronto, ficava um ano se preparando, um ano ali sem ter contato com a noiva. E quando estava tudo pronto, no momento certo, ambos, tanto o amigo quanto o noivo, ia até a noiva. E esse amigo é esse que gritava aqui, ó. À meia-noite ouviu-se clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Era o amigo que gritava pelo caminho. Mas o tema central aqui dessa parábola é a questão da vigilância. É a questão da vigilância. Toda parábola, ela tem um tema principal. Então não dá nem para, às vezes, para enfrentar muito a parábola, né? Porque cada parábola tem o seu foco
tem a sua mensagem principal. E a mensagem principal dessa passagem, dessa parábola, é a respeito da vigilância, é a respeito da preparação. Aí lá no versículo 13 que nós lemos, né? Da leitura bíblica em classe: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o que a igreja precisa ser? A igreja precisa ser prudente. A igreja precisa manter a sua lâmpada acesa. E não apenas isso, mas a igreja, ela precisa ter azeite reserva. E nós sabemos quando a nossa lamparina, ela não está ali. Eu não sei se os irmãos já viram lamparina. Eu morei em casa de estudo, na roça, na casa da minha avó, minha irmã da minha também, e tinha lamparina, não tinha luz elétrica, botava-se querosene, né? Mas na verdade aqui utilizava-se o azeite. O azeite na Bíblia ele é usado em muita coisa, né? Ele é usado para ferida, né? Quando está machucado, usava o azeite para ali ser colocado na ferida para que houvesse a cura. O azeite era usado na culinária, né? Elias, você lembra? O livro de Sarepta, né? O azeite com farinha, fazer o bolo ali, né? E o azeite também aqui, como nós estamos vendo, ele era usado como combustível. Então, quando ali aquela estopazinha, os irmãos, né, sabem como que é, né? Aquele recipientezinho, a estopa dentro, e ali era colocado esse combustível, e quando a lâmpada começava a se acabar ali, aquele combustível, no nosso caso querosene, no caso deles o azeite, né, até a cor do fogo começava a mudar. Então a gente percebia o que a lamparina estava o quê? Estava leve, mexia e não tinha mais. Isso é interessante para a nossa vida, porque a gente sabe quando a gente não tem azeite reserva. Nós sabemos quando não estamos bem. E como que a gente repõe esse azeite? É o que o pastor Léo falou. É orando, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de busca, de consagração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Isso vai fazer com que a nossa lamparina, ela se encha. Então, a igreja, ela precisa ser prudente. A igreja, ela precisa ser perseverante. Como está faltando perseverança nos nossos dias? A espera, né? Esperar pacientemente. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então a igreja, ela precisa ser perseverante. A igreja, ela precisa, nos nossos dias, de se manter. E esse se manter precisa ser um se manter com paciência, porque não adianta nada chegar no dia da vinda do Senhor, querer se preparar ali de última hora. Não vai ter como, de improviso.
E outros falam jeitinho brasileiro, não tem? Ah, na última hora a gente dá um jeitinho, né? Sobe, né? A gente está vendo nessa parábola que não é bem assim, não. Elas foram já se preparando antes. Elas já foram guardando essa reserva antes. Então nós precisamos ter essa mesma atitude de já ir se preparando antes da vinda do Senhor e de sermos pacientes. Aqui na parábola fala que tardando o esposo, pois querejaram, todas dormiram. Não é bem assim, Deus não se atrasa, Ele faz as coisas no tempo certo. O dia e a hora ninguém sabe. Mas nós precisamos esperar pacientemente. Mas não esperar na sombra e água fresca. Não esperar deitado na rede. Nós precisamos esperar trabalhando. Nós precisamos esperar fazendo a obra de Deus. Cumprindo o ID, né, Suzana? Gente, que bênção o evangelismo de ontem. Muita gente participou do evangelismo. Então, assim, nós precisamos cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos esperar com paciência trabalhando na obra de Deus. Nós não podemos deixar para a última hora. Mas aí alguns dizem, mas o Marquinhos, e aquele ladrão da cruz? Na última hora ali, ele reconheceu Jesus e ele foi salvo. Foi, irmãos, claro que foi. Mas não pode, a gente já falou na versão passada, né? As pessoas querem usar regras em cima de exceções. Aquilo ali foi uma exceção, meu irmão. Não é porque aquilo aconteceu com aquele ladrão da cruz que significa que todo mundo pode viver de qualquer maneira e no último tempozinho, no finalzinho, a pessoa querer fazer a vontade de Deus. Não é bem assim. Nós precisamos perseverar. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Nunca deixar a nossa lâmpada se apagar. A igreja que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, as pessoas estão se permitindo se apagar. A gente entende a questão da pandemia. A gente entende que tem pessoas que não se ajuntam, não vêm para a igreja por medo. A gente entende, né? Está se precavendo. Mas tem pessoas que estão tão acomodadas que estão preferindo não vir, porque já estavam com a sua lâmpada com o azeite se acabando. Então muitos estão usando como desculpa esse tempo de pandemia para poder não fazer a vontade de Deus. Alguns estão buscando seus auxílios, ajuda na internet, e estão se deixando levar por doutrinas erradas. Os desigrejados, as pessoas que estão dizendo que não precisa ter ser crente dentro da sua casa. Quando a Bíblia nos orienta a estarmos juntos, congregados, unidos. O corpo de Cristo, ele é unido em vários membros. Então, mas tem pessoas que estão se aproveitando dessa pandemia para poder não vir à casa de Deus. Mas a lição de hoje, ela nos ensina que nós precisamos ser prudentes, precisamos ser perseverantes, não podemos deixar a lâmpada se apagar. A igreja precisa anelar a volta de Cristo.
E vocês sabiam que tem pessoas que estão tão bem aqui na terra que não estão nem anelando mais a volta de Cristo. Tem pessoas, né? Não, tem casa, tem carro, né? Ó, vou fazer isso, planeja uma coisa, planeja outra. E as coisas deste mundo estão tirando dessas pessoas o melhor desejo, que é o desejo de estar com o Senhor. O desejo de dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Enquanto estão preocupados com as coisas aqui na terra, não entendem que não há nada mais valioso que o céu. Não há nada melhor do que estar diante do nosso Deus. Nada se compara. A Bíblia fala que a vinda do Senhor será como um ladrão. E um ladrão, quando ele espreita, quando ele vem para roubar, ele não avisa. Ele não chega: ó, vou lá na tua casa tal dia assim assim, tal hora assim assim, ó, deixa tudo preparadinho lá para mim que eu vou lá. O ladrão faz isso? E o ladrão, quando vem para roubar, ele vem preocupado em roubar aquilo que há de mais precioso. Não é assim? Então, quando a Bíblia compara a vinda do Senhor Jesus como um ladrão, demonstra que Jesus virá num abrir e piscar de olhos. Será algo rápido. Ele vai vir, não é roubar, vai vir para pegar aquilo que há de mais precioso aqui na terra, que são os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele virá buscar a sua igreja preciosa dos quatro cantos desta terra. Amém? Então, ficou bem claro aqui a questão da cultura judaica, a questão de como eram feitos ali os casamentos dentro da cultura judaica. Meia-noite, o dia já passou. Vamos ler junto. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. O comentarista colocou aqui esse início, né? Porque para nós, meia-noite é o início de um novo dia. O nosso calendário de horas, de dias, eles são diferentes do calendário judaico. No calendário judaico, nós seguimos o calendário romano, né? É um mais atual, vamos dizer assim. No calendário judaico, um dia para eles é de 6 da manhã às 6 da tarde, e à noite de 6 até às 6 da manhã do outro dia. Então, e no nosso calendário é de 24 horas, né? E o deles é de 12 horas. Então, quando fala de um dia no calendário judaico, são 12 horas, é de 6 da manhã até as 6 da noite. Lembra quando Noé construiu a arca, se preparou,
a Bíblia vai dizer que o dilúvio ele durou o quê? 40 dias e 40 noites. Então, no nosso calendário, né, 40 dias, 40 noites, no nosso seria 20 dias, né? Porque no caso 12 horas, né? Então, mas trazendo aqui para o que o comentarista está colocando, que é o início de um novo dia, à meia-noite para nós. E quando a igreja for arrebatada, será o início de um novo dia, de um novo tempo, de uma nova história para a nossa vida. Nós entraremos na eternidade. Então, quando se compara a questão do tempo, né? Se for pegar de 6 da manhã à meia-noite, é como se fosse a vida do ser humano na terra, né? Mas quando parte, a partir de meia-noite, é a eternidade. É o tempo do regozijo. É o tempo que a igreja ela vai se alegrar, ela vai se regozijar. A igreja que vai subir. Mas para os que vão ficar será um tempo de sofrimento, de angústia, tempo de aflição. E nós estamos aqui para nos prepararmos, para estarmos preparados, para estarmos enchendo a nossa lâmpada do azeite. Amém? Estarmos prontos para esse grande dia. Porque a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem serão juntamente arrebatados. Então nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E quando a pessoa morreu, Jesus voltou para aquela pessoa, porque não tem mais o que fazer. Após a morte segue juízo. Então é necessário nós permanecermos prudentes, vigilantes, e a Bíblia diz que nós somos o sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem, meus irmãos, e quando a noite vir, a noite será terrível para os que ficarem, mas nós estaremos na luz. Amém? Então, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. O que tiver de ser feito, nós temos que fazer agora. O que tiver de fazer, vamos fazer. Amém? Então, a lição fala que todas dormiram, tanto as loucas quanto as prudentes, que levavam ali o azeite em reserva. E tudo isso nos alerta para estarmos prontos naquele grande dia. Não é porque está dizendo aqui a respeito da meia-noite que Jesus vai voltar à meia-noite, não, tá, irmão? A parábola a partir desse momento se começa um novo dia para a igreja, mas não se, e assim, não deem crédito àqueles que tentam precisar os dias. Vai ser tal dia assim, acontecer isso, vai acontecer aquilo. Todos que tentaram precisar, todos que tentaram colocar ali que o tempo do fim seria num dia específico, foram envergonhados. Arrebanharam muitos. Isso aconteceu no ano 2000. Muitas pessoas falam, 2000 vai vir e de 2000 não passa. Esse ano também falaram. Falaram também? Em abril seria a vida de Jesus. Falaram, 2000 não passa. Aí teve gente que vendeu casa, teve gente que fez um monte de coisa, né? Jesus não vai voltar mesmo, né? Vai ser o fim do mundo, né? Fizeram tantas besteiras. Então assim, todos que tentaram
especificar o dia. A Bíblia não é clara, meu irmão. O dia e hora ninguém sabe. Interessante, Marquinhos, que o meia-noite, ele tanto diz que um dia já passou, como marca também um ponto de partida para um novo dia. Ou seja, meia-noite, passou-se aquele dia, mas também é um ponto de partida de um novo dia. Então está marcando de uma nova trajetória. Hoje nós vivemos aqui, mas a volta de Cristo, para aqueles que aguardam fielmente, creem no Senhor, será um novo manhã. Como a expressão está escrita também no Salmo que fala, o choro dura a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer, está marcando pontos, e chegará um momento, chegará um momento de uma nova história para nossas vidas. Então, nós temos que ter consciência disso. E que cada vez está mais próximo. Porque se a gente for ver, os discípulos de Jesus viviam já na expectativa do fim na geração deles. Eles morreram com essa esperança, com essa fé. Eles achavam que Jesus, que o tempo do fim viria no tempo deles, mais de 2000 anos atrás. Aí agora hoje, não era para a igreja estar com muito mais expectativa do que os discípulos lá atrás? Mas a igreja está o quê? Dormindo. Infelizmente, não vivem a expectativa da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala disso, as pessoas falam, não, mas ainda não tenho que fazer isso aqui, não queria fazer isso. As pessoas vão orar, Senhor, mas, irmão, aqueles que aguardam a vinda do Senhor, ele não pode estar preso. Não é verdade? Porque se no dia que Jesus vier estiver preso, ele vai ficar preso aqui mesmo. Vai continuar aqui. Então nós temos que nos desprender, e ansiar por esta Anelar, nós temos que desejar a vinda do Senhor. Às vezes nas orações em casa eu falo com o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor não falou muito, tem muitas almas ainda para ser agregada, mas a Bíblia diz que Jesus, no ministério dele de 3 anos, se fosse escrever tudo, João diz que não caberia em livros. Olha só a dimensão que proporcionou o evangelho que tomou. Eu creio que nos diz hoje tem interesse. Deus hoje tem a igreja dele, um grande exército, para anunciar esse evangelho, falar da vida do Senhor. Então, a gente tem que ter no nosso coração que a qualquer momento ele pode voltar e nós temos que estar preparados e temos que querer esta vida. Eu falo, Senhor, mas faça a tua vontade. Porque nós queremos, eu tenho vontade, irmão, de viver aqui nessa terra. Não tenho, isso no meu coração não tem. Eu quero viver aqui. A terra geme, a natureza geme pela volta de Jesus. E nós, e a igreja, ela deve ansiar fervorosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o tópico 2, meia-noite, início de um novo dia, Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O Atalaia responde: vem amanhã, vem também à noite. Isaías, a referência. Então, é a questão do arrebatamento. A igreja precisa viver nessa expectativa do arrebatamento. Amanhã começará o novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Ele verá o quanto valeu a pena ele morrer naquela cruz. E quanto ele angariou. Quantos deram crédito. Quantos creram nele.
E o amor dele é tremendo. Ele, quando veio a esta terra, quando ele subiu ao céu, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então olha que coisa linda. O Senhor Jesus, ali, colhendo o trigo, né? O trigo que cresceu junto com o joio, né? Deu o Senhor Jesus colhendo esses frutos que vieram através de muitas dores, de muito sofrimento. Ele dirá o quanto valeu a pena. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Aleluias. Aquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos. E Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo o sempre. Aí, voltando à parábola, essas 10 virgens eram responsáveis por, durante o percurso ali, elas, com as suas lamparinas, elas clareavam o caminho aonde o noivo ia à casa da noiva buscá-la. Então elas iam, e nesse caso aqui da parábola era para ser 10, né? Quem sabe 5 de um lado e 5 do outro no caminho, né? Mas das 10, 5 guardaram azeite consigo, 5 eram prudentes. E foram essas 5 que clarearam o caminho do noivo até a casa da noiva. Mas deixar um parênteses aqui. Alguns pregam que isso significa que 50% vai ficar e 50% vai subir. Não, isso é antibíblico, né? Não é bem assim, né? Não é 50%, né? Eu acho que é muito menos. Infelizmente, meus irmãos. Porque de dentro da igreja Deus vai tirar uma igreja. Isso não é quando, na verdade, tristeza, né? A porta é estreita. A Bíblia fala: a porta é estreita e poucos passam por ela. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Então, pode ter certeza, não vai ser 50%. Né? Então, é antibíblico, né, querer dividir isso em porcentagem, achar que 50% vai subir e 50% não vai subir. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, será um tempo de regozijo, de gozo, um tempo de alegria para os que subirem. Mas para os que ficarem, serão tempos tenebrosos. O grande lagar da ira de Deus será pisado, sem misericórdia. Nós estamos, no tempo da graça. E já há aflições, já há tribulações. Agora vocês imaginam quando esse tempo da graça se findar. Imagina quando o Espírito Santo foi tirado desta terra. Coisa terrível será. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem
Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Lembra-se no dia de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, só faziam o que era mal aos olhos de Deus, achavam que não iriam colher os frutos da desobediência, acharam que não teria juízo para eles. É diferente de hoje? Achava que fazendo as coisas que faziam não iam colher as consequências. Quantos estão agindo dessa forma? Ah, eu fiz isso, mas não aconteceu nada. Não tem isso? Ah, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Mas não aconteceu nada, então está tudo bem. A geração de Noé pensava dessa forma também. Noé pregou com a sua vida e não deram crédito à pregação de Noé. Interessante, porque como o texto que nós acabamos de ler, fala sobre pisar na ira de Deus sem misericórdia. A graça foi o favor imerecido, né? Nós recebemos a graça salvadora sobre as nossas vidas. A misericórdia, nós merecíamos o castigo e o Senhor nos poupou. Agora o Senhor está dizendo, sem misericórdia, não vai poupar mais. Como foi nos dias de Noé. Não houve mais ali a misericórdia, Deus não poupou. Eles não deram crédito, a pregação de Noé não acreditaram. Então, foi salvo a família de Noé, os animais foram colocados na arca, o resto morreu todos. Então foi sem a misericórdia. Após o arrebatamento da igreja, o pisar da ira de Deus será sem misericórdia. Aí as pessoas falam, mas é tão difícil hoje nós temos a Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor está na terra, a palavra de Deus está sendo pregada, há ensino bíblico, irmão, há tudo por frente para pessoas irem para o céu. Mas após o arrebatamento será muito mais difícil para aqueles que já acham que é difícil agora. É difícil, mas imagine depois, irmão. Haverá salvação? Haverá. Creio eu, porque a Bíblia diz sobre aqueles que vieram com as vestes aplicadas de sangue, que aqueles que não negaram, não receberam o sinal. Sim, mas olha quão difícil vai ser, irmão. Não é verdade? Para aqueles que ficarem, irmãos, não terá mais a misericórdia, irmãos. Ou então, ou eles vão ser decapitados, mortos, será da forma que for, não vão aceitar o sinal da bênção, ou então, meu irmão, eles vão ter que ficar aí da forma que o mundo vai estabelecer para eles. Haverá um ditador mundial, um anticristo. Terrível. Vai assolar, meus irmãos. O pessoal se preocupa com Kim Jong-un lá, né? O ditador norte-coreano, né? Irmão, agora imagina uma ditadura mundial, uma perseguição terrível. A grande tribulação será um tempo de horrores, será um tempo de uma aflição que nunca se viu sobre a face da terra. E as pessoas estão brincando, e as pessoas não estão dando crédito à pregação. Sempre que eu falo disso, eu lembro da parábola do rico e Lázaro, que um estava no Hades, né? E o outro estava no seio de Abraão. Aí o rico, né, pedindo para o Lázaro ali, né, um bocado de água para molhar a boca. O rico querendo, né, voltar, né, deixa eu voltar lá para me avisar meus irmãos, minha família, avisar que o negócio aqui é feio, o negócio é doloroso. Chapa é quente, né? Mas
Jesus diz ali, não, eles têm os meus profetas, eles têm a lei, eles têm a minha palavra que está sendo pregada lá. Não precisa você voltar lá para avisar eles, não, tem a minha palavra. Então, as pessoas que estarão na grande tribulação, as pessoas que irão para o inferno, irão conscientes de que estão lá, porque não deram crédito à palavra, que a palavra traiu. A igreja está aí, pregando, a igreja está falando da volta de Jesus, a igreja está falando do amor de Jesus. Será como nos dias de Noé, inundou-se a terra, somente Noé, a esposa, os 3 filhos, 3 noras entraram na arca. Somente a família que temia Deus foi guardada, e não será diferente. Será como nos dias de Noé. Aqueles que temerem ao Senhor, aqueles que mantiverem as suas lâmpadas acesas, aqueles que mantiverem azeite em reserva, esses sim irão subir. Amém? Então a meia-noite é um anúncio de um novo dia, mas também é a chegada. A meia-noite é um anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite, da escuridão para aqueles que pereceram. Tópico 3, meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Então, quando a gente vê essa pandemia, essas pestes, quando vê rumores de guerra, nação contra nação, isso não é para nós ficarmos surpresos com isso, não, porque isso é bíblico, é cumprimento da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela ainda fala assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque Deus, Ele não vai permitir que nós estejamos nessa grande tribulação. Deus não vai permitir que a igreja dele, lavada e remida pelo seu sangue, venha participar desse cálice da ira que vai transbordar. Então, para o povo de Deus, meus irmãos, que está familiarizado com a Escritura, isso não será estranho. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Quando o primeiro homem pecou, isso não trouxe só consequência para ele, para a mulher, não. A natureza, ela sentiu o impacto do pecado entrando nesse mundo. A natureza geme. A natureza, a gente está vendo, está tudo descontrolado. Uma hora é um calor terrível, em outros lugares um frio terrível. Está tudo descontrolado. Isso foi consequência da queda. A natureza sofreu junto.
coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso há terremotos, pestes, fome, catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já previu isso tudo. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Há um complô contra a igreja. A União Europeia, a esquerda, que perdeu o poder, eles estão preparando coisas terríveis para os crentes. Estão preparando coisas terríveis para os conservadores, para aqueles que dão valor à família, aqueles que não permitem o aborto, aqueles que não permitem essa cultura homossexual. Eles estão fora do poder aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com Donald Trump, mas a Bíblia fala, meu irmão, que o mundo jaz no maligno. Então é uma batalha, é uma guerra muito grande. A gente percebe a estrutura dos poderes. O próprio Supremo Tribunal Federal, com a maioria a favor de coisas que desagradam a Deus. Então isso tudo é bíblico. E a igreja passará por um tempo de aflição muito grande. Os homens sentem as trevas. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerra. O período de guerras nucleares, biológicas e químicas constituem uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Gente, está pertinho. Venezuela sendo governada por um governante ditador que tem consigo o auxílio, a ajuda da China, da Rússia, do Irã, que está enchendo a Venezuela de armas. Gente, está diante dos nossos olhos. É do nosso lado, fronteira do Brasil. Armas poderosas, armamentos bélicos capazes de destruir a América toda. E as pessoas estão, além dessas estratégias que estão chegando lá, os outros países comunistas que estão dentro, nós também temos que parar e observar esse ano de 2020. Quantos sinais nós vimos? Quantos sinais? Eu estou aqui em Mateus 24, aqui, ó. Eu estou olhando aqui, irmão. Quantos sinais desses que estão aqui na palavra do Senhor aconteceram este ano de 2020 e ao mesmo tempo em vários lugares, irmão? A pestilência do coronavírus foi mundial, mas outro lugar teve terremoto, outro teste de gafanhoto, outras doenças, outros teve lugar que teve enchente, e por aí vai embora, irmãos. Marca os acontecimentos, faz uma retrospectiva do que aconteceu esse ano de 2020 e vamos ver quantos sinais que o Senhor disse que seria aqui o princípio das dores que estão acontecendo. Isso já vem acontecendo ao longo dos anos. Mas olha este ano, quantos aconteceram ao mesmo tempo em vários lugares. Os sinais estão visíveis. E as pessoas estão cauterizadas. As pessoas estão vivendo como se
nada tivesse acontecendo, está tudo normal. É como Jesus disse, estamos vivendo como nos dias de Noé. Não é verdade? Era iminente, viu, de luto e o pessoal não estava nem aí. E hoje é a mesma forma. Infelizmente. Então as trevas estão aí, meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz, né? Eis que as trevas cobrirão a terra, escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor irá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Aleluia. Senhor Jesus irá resgatar a sua igreja. Nós somos sal na terra, somos luz desse mundo. Não temos luz própria, a luz vem do Senhor para a nossa vida. Amém? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Então, o tempo do fim está mais próximo do que nunca. A expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e as nações estão em trevas. Vamos para o tópico 4. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salmos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Lembrando que ela virá em duas etapas. A etapa invisível, de forma rápida, e a segunda fase virá de forma visível, gloriosa, todo olho verá. Amém? Então, durante o milênio, os salmos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, morreram, né? Guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Os que estão aí com a lâmpada acesa, os que estão aí com a lamparina com azeite, com reserva, amém? Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Referência 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 18, 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. A vinda do Senhor é infalível. A vinda do Senhor, ela está mais perto do que nunca. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Perseverai até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aleluias. Continuando aqui, último tópico, tópico 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo este clamor? Está escutando com o Espírito Santo? Como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve. Está atento aos sinais dos tempos, está atento ao cumprimento das profecias. Foi profetizado desde Gênesis
que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça de Satanás. Se cumpriu. A Virgem Maria concebeu, deu luz através do Espírito Santo. E Jesus veio. Não se cumpriu a profecia? Jesus profetizou, Jesus falou: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, a gente vê o cumprimento dessa profecia. Eles estão todos reunidos ali, orando. Veio do céu como um vento impetuoso, encheu aquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Não se cumpriu a profecia que o Senhor Jesus disse? Jesus disse que viria e morreria, seria levantado ao madeiro, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Não se cumpriu essa profecia? Jesus ressuscitou. E Jesus, por 40 dias, no corpo ressurreto, ele veio aqui a essa terra, com muitas e muitas testemunhas oculares. Não se cumpriu? Então, quando ele disse: vou para o Pai, vou preparar lugar para vós, da mesma forma que vocês estão me vendo subir, eu estarei da mesma forma voltando para buscar a minha igreja. É como antigamente tinha um videocassete, né? Aquelas fitas grandonas, como se você apertasse o play, Jesus ali subindo nas nuvens, mas aí rebobinava, né? Fazia isso, né? Rebobinava ali o vídeo e voltava ali. Então, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar e irá buscar a sua igreja. Ele falou, ele profetizou e se cumpriu. Então, quando ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro, os que ficarem serão juntamente arrebatados, é apenas mais uma profecia que vai se cumprir. Só um pouquinho de tempo, meus irmãos, e o que há de vir virá e não tardará. Estamos mais próximos do fim do que imaginamos estar. Então, está atento aos sinais dos tempos, está atento ao cumprimento das profecias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto há tempo. É o que a igreja está fazendo. É o que o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro está fazendo. Nós não queremos isso só para nós, seria egoísmo da nossa parte. Eu estou salvo, os outros que se danem. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se estamos pregando, é porque ainda há tempo para que você, ao ouvir as palavras do Evangelho, você creia, você se arrependa, você volte para os caminhos do Senhor. Se você já foi uma bênção na presença de Deus, já foi um canal usado por Deus, mas se encontra afastado dos caminhos do Senhor, é tempo de você se reconciliar com Deus. Você que nunca aceitou ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ainda dá tempo. Aleluia. Se você, aleluias, erguer a tua mão, se você abrir o teu coração, se você confessar diante de Deus, confessar diante da igreja, aleluia, a salvação para a tua alma. Mas aqueles que já
já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias, e nossa função é despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus breve vem. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem: vigiai. Vigie. Você está recebendo a porção da palavra de Deus, creia nela, vigie, guarde ela na tábua do teu coração, porque isso trará vida, e vida em abundância. Amém? O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Todas dormiram, tanto as que guardaram azeite, quanto as que foram imprudentes, ou loucas, como é dito na parábola. Todas dormiram. Estamos vivendo um tempo difícil. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quantos preguiçosos, quantos não vêm à casa de Deus por preguiça? Como eu disse no início, tem pessoas que estão, não vindo à igreja, não participando dos cultos, uns por medo, por prudência, nós entendemos, mas muitos estão acomodados, estão preguiçosos, não estão querendo mais fazer a obra. Maxwell pregou aqui no ensinamento, pastor? Um cansaço espiritual. Citou o exemplo de Moisés, que quando levantava os braços, a guerra era vencida. Mas o braço dele se cansou, e quando descia o braço, o povo perdia a guerra. Que tremendo, E Moisés era um líder. Moisés era um grande homem de Deus. E Moisés se cansou. Quantos líderes cansados, quantos grandes homens de Deus cansados. Mas nós estamos aqui para pregar a palavra de vida. Nós estamos aqui para segurar no braço e levantar. Nós estamos juntos e nós vamos vencer essa guerra, no nome de Jesus. Amém? Então, quando Davi ficou em casa desocupado enquanto seu exército combatia, ele caiu em tentação. Era tempo dos reis saírem para a guerra e ele continuou em casa. Meus irmãos, é tempo de guerra, não é tempo de ficar em casa, é tempo de guerrear, meus irmãos. É tempo de tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomar posse do escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçado os pés na pregação do Evangelho da paz. Não é tempo de ficar parado. É uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Isso nos fortifica, meus irmãos. Se eu não tivesse o compromisso de ensinar para vocês, de repente eu não iria me dedicar como eu me dedico, com esse compromisso de ensinar. Então, assim, da mesma forma, quando a gente está comprometido
comprometido, quando a gente está ativo, quando a gente está ali fazendo a obra de Deus, isso nos fortalece. Isso nos torna acesos. Quantos estão se apagando porque não estão tendo compromisso com a obra de Deus? Não estão fazendo nada. A partir do momento que aqueles que não estão tendo compromisso, e não adianta falar, né, Léo? Ah, mas não tem lugar para mim na igreja. Meu irmão, sempre vai ter lugar para trabalhar na obra de Deus. A igreja está aí, meus irmãos. Quem quiser trabalhar, ó, Léo está ali, ó. Ó, Léo, não estou fazendo nada, não. Ele rapidinho vai dar um jeito nisso aí, né? Rapidinho vai dar um compromisso para você, mas você precisa vir à casa de Deus. Você precisa orar, você precisa congregar, você precisa estar em comunhão, você precisa estar junto. Você é membro desse corpo e cada membro tem função nesse corpo. Amém? Para concluir, irmãos, seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. É o que a gente está falando. Quais são esses meios? É a oração, é a perseverança, é a vigilância, é a comunhão, é o partir do pão. É a igreja primitiva, todos estavam unidos, todos tinham tudo em comum, estavam no mesmo propósito, oravam, perseveravam, né? Unânimes ali, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, meditavam, liam a palavra de Deus. São os meios que Deus deixou para nós. Amém? Então, Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes as palavras. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Você está aqui, você está sendo incentivado. Você está aqui, você está sendo despertado. Você está aqui, o teu coração está se enchendo da palavra, você está sentindo. Amém? Ele é como um óleo na lâmpada. O Espírito Santo é o símbolo, né? O azeite é símbolo do Espírito Santo, meus irmãos. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Ele disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acrescentou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que se os discípulos orassem, o Espírito prevaleceria sobre a carne. Por que a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Pela oração nós estamos demonstrando que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos achegar a Ele, que nós precisamos nos prostrar diante dEle, pedindo a misericórdia, a sua graça sobre a nossa vida. Pela oração vivemos em comunhão com Deus, então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente também Estevão, quando foi apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. Vocês lembram? Eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra do Pai, e o Espírito Santo estava em Estevão, não é? A Trindade ali, em perfeita harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo ali com ele. Ele recebendo aquelas pedradas, mas dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aleluias.
Satanás, quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração, finalmente, o meio pelo qual recebemos a bênção de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Assim estaremos sempre preparados, e um dia veremos tal como ele é. Conclusão: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai ao encontro. A trombeta de Deus vai tocar, meu irmão. E só quem está ligado, só quem está em comunhão, só quem está atento ouvirá a trombeta de Deus. É precisamente isso que o Espírito quer dizer: prepara-te para encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que, ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35, 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando vier de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Glória a Deus. Está terminado. Irmão, foi uma lição